O paracoccidioide micose, ele é uma doença causada pelos fungos Paracoccidioides brasiliensis ou Paracoccidioides lutis. É uma doença também que a gente adquire através da inalação de artroconídeos presentes na região de solos contaminados. Então, o contágio se dá pela inalação dos conídeos infectantes e o grande fator de risco para a aquisição da infecção são as profissões ou atividades relacionadas ao manejo do solo contaminado com o fungo. E aqui a gente tem uma fotomicrografia bastante nítida do fungo Paracoccidioides. Ele possui o formato de roda de leme. Então, a paracoccidioide micose é uma infecção fúngica sistêmica causada pelos patógenos dimórficos Paracoccidioides brasiliensis ou Paracoccidioides lutis. É uma infecção conhecida como blastomicose sul-americana. Então, cuidado que a blastomicose é causada pelo Blastomyces. E aqui, a paracoccidioide micose pelo Paracoccidioides brasiliensis. Sendo a principal micose endêmica causada por fungos dimórficos nos países da América Latina. Então, para nós, ele tem uma grande importância. A paracoccidioide primária, ela geralmente ocorre em jovens com processo pulmonar autolimitado. Então, é uma doença que tende a ter regressão espontânea. Porém, pode ter a reativação de uma lesão quiescente, ocorrendo essa reativação anos mais tarde que houve a infecção primária. E também pode evoluir para uma doença pulmonar crônica e pode também haver o envolvimento de outros órgãos. Entre os outros órgãos, destaca-se aqui a pele. Então, aqui nós temos uma criança mostrando a infecção cutânea do Paracoccidioides micosis. Em termos de microbiologia, a morfologia, o Paracoccidioides a temperatura de 25 graus é um fungo filamentoso e a temperatura de 37 graus é um fungo leveduriforme. O fungo filamentoso tem aparência de colônias brancas que tornam-se evidente em 3 a 4 semanas e adquirem um aspecto aveludado. As colônias são glabras, então não tem a aparência de algodão, ela é mais lisa, são enrugadas e acastanhadas. Já a forma leveduriforme, ela é observada em tecido e em cultura a 37 graus. A forma leveduriforme não é usada para diagnóstico, né? Só para nível de pesquisa. E a forma leveduriforme a 37 graus vai ter a aparência de roda de leme de navio. Então, é bem característico o Paracoccidioides. Sempre a estrutura arredondada e ao redor vários brotamentos que dão essa característica de roda de leme de navio. Então, como a gente adquire o Paracoccidioides, né, o PB? Então, ele está presente no ambiente, no solo, em folhas, vegetação, principalmente vegetação em decomposição. Aí ele produz os conídeos, que são esporos muito leves. O vento vai levar esses esporos, o ser humano vai inalar e ele vai então contaminar os pulmões, gerando uma infecção pulmonar. Nos pulmões, ele transforma-se na forma de conídeos para leveduriforme, gerando então agora a forma parasitária. O Paracoccidioides é uma doença fúngica endêmica em toda a América Latina. E ela na América Latina é mais prevalente na América do Sul. E ela é uma infecção fúngica muito observada no Brasil, tanto que o nome dele, né, Paracoccidioides brasiliensis. É encontrado principalmente em regiões de alta umidade, regiões rica em vegetação, temperaturas moderadas e solo ácido. Na região amazônica, na região da Mata Atlântica, então em regiões encontradas ao longo de rios, desde a selva amazônica até pequenas florestas indígenas no Uruguai. Acredita-se que a porta de entrada seja por inalação dos conídeos ou também por inoculação traumática. O paciente está andando, furou a pele com alguma coisa do chão que está com fungo, o fungo pode também ser inoculado. A doença manifesta incomum em crianças e adolescentes. É mais comum ter a manifestação de doença em adultos, principalmente ali adultos dos 30 aos 50 anos de idade e principalmente do gênero masculino. A maioria dos pacientes com doença clinicamente evidente vive em áreas rurais, então é uma infecção bem característica da área da onde vive o paciente. E pacientes também que têm um contato próximo com o solo, contato íntimo, né, de mexer constantemente com o solo.
Clinicamente, a doença pode ser subclínica, ou seja, sinais e sintomas inespecíficos, que pode confundir com uma gripe, e a doença pode ser também progressiva. Quando ela é progressiva, ela pode ter formas pulmonares agudas ou crônicas. As crônicas podem ser confundidas com tuberculose. E também podem ter as formas mais graves, são as formas disseminadas agudas, subagudas e crônicas. A maioria das infecções, graças a Deus, ela é autolimitada, não causa nenhum problema para o paciente. Porém, nós temos aqui as formas mais graves, como a disseminada, que é observada principalmente em pacientes com a imunidade comprometida, pacientes transplantados, pacientes aidéticos, entre outros. A manifestação disseminada, o paciente vai ter linfadenopatia, organomegalia, aumento dos órgãos, comprometimento da medula óssea, manifestações osteoarticulares que vão mimetizar uma osteomielite, uma infecção dos ossos. Os adultos, a forma pulmonar crônica é a mais prevalente e causam alguns distúrbios respiratórios, muitas vezes como única manifestação. Então, muitas vezes tem dificuldade respiratória, tosse, mas nada ali muito grave. A doença pode progredir lentamente ao longo de meses até mesmo anos. Então, o paciente pode ter durante esse período tosse persistente, escarro purulento, dor no peito, perda de peso, dispneia e febre. E as lesões pulmonares, elas são lesões nodulares, infiltrativas, fibróticas e cavitárias, vão destruindo o pulmão. E embora 25% dos pacientes apresentem apenas manifestações pulmonares da doença, a infecção pode se disseminar para locais extrapulmonares na ausência de diagnóstico e tratamento. Então, caso o paciente adquiriu a doença e não tratou, pode evoluir para formas extrapulmonares, levando à infecção dos linfonodos, glândulas suprarrenais, fígado, baço, sistema nervoso central, entre outros. O diagnóstico, nossa função. O diagnóstico ele é feito basicamente através da observação da levedura, que é bastante característica, ao exame microscópico. Essa observação pode ser de amostras de escarro, lavado broncoalveolar, raspados ou biópsias de úlcera, drenagem de pus nos linfonodos e líquido cérebro-espinhal no caso de meningite. A gente pode analisar esse exame microscópico por vários métodos de coloração, cálculo flúor branco, hematoxilina eosina, PAS, entre outros. E, além do Paracoccidioide brasiliensis, é importante ter o diagnóstico diferencial para Cryptococcus neoformans e Blastomyces dermatitis. Esses 3 fungos podem causar sinais e sintomas semelhantes. O diagnóstico laboratorial também pode ser feito através do isolamento em cultura. Esse isolamento em cultura, a gente vai ter que cultivar o micro-organismo em 2 temperaturas para demonstrar esse dimorfismo térmico. Só que isso vai demorar algumas semanas. Então, recomenda-se o diagnóstico por microscopia. Também pode ser feito o teste sorológico de teste de exoantígeno, que é um teste muito mais rápido. E no caso de cultura, sempre manipular em cabines de biossegurança. Caso seja diagnosticado o paciente com Paracoccidioides brasiliensis ou LUTS, é necessário utilizar, então, antifúngico. O itraconazol é o tratamento de escolha para a maioria das formas da doença, sendo que o paciente vai usar esse antifúngico por no mínimo 6 meses. E as infecções mais graves ou refratárias vão ser tratadas com anfotericina B, seguida por itraconazol ou sulfonamida. O fluconazol, que é outro azol, ele tem alguma atividade contra esse micro-organismo, embora seja mais frequente o paciente ter recidivas. Então, o paciente tomou o fluconazol e depois ele pode voltar a ter novamente a doença. Próximo assunto, micoses oportunísticas.